Bem-vindos ao programa Rota de Talentos, o programa que conecta talento com propósito, transformação e legado. O nosso convidado de hoje é um convidado super especial, o Wesley Fernandes. Ele que vai contar toda a trajetória da sua carreira, do seu sucesso, e ele vai contar tudo aqui. Te convido para daqui a pouquinho, depois do intervalo, acompanhar o nosso programa de hoje, que vai ser super especial. Bora lá? Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta com Rota de Talentos e nós vamos agora conhecer o nosso convidado especial, o Wesley Fernandes. Ele que é empresário, mentor, palestrante, escritor e cantor. Wesley, conta para nós um pouco aí da sua trajetória, quem é o Wesley Fernandes? Obrigado, Jaque, pelo convite, estar aqui no seu programa Rota de Talentos. Obrigado, pessoal de casa que está aqui acompanhando. Eu tenho certeza dessa trajetória maravilhosa sua. E realmente, foram 19 anos de música, 19 anos de palco. Estamos aí para 10 anos de mentor, de treinador, né, de inteligência emocional, de comportamental. Temos também essa parte do escritor, que é bem recente. Eu lancei o livro agora no final de 2024, né? O início, lancei no final de 2024, lancei em Alphaville no final de 2025, essa é bem recente, e a gente está nessa trajetória, estamos aí, temos 2 empresas também, temos 2 em Goiânia e uma em Alphaville, São Paulo hoje, então graças a Deus estamos aí fluindo e a cada dia alcançando novos horizontes e procurando sempre estar prosperando e trazendo novidades para o pessoal. Nossa, Wesley, olha só, você, empresário, consegue conciliar todas essas coisas e te ativou aí um sentimento de vamos para cima, né. Você escreveu o livro, tem muita coisa aqui, gente, tem muita coisa que eu não sei nem para que lado que eu começo, mas eu quero começar pelo livro. Porque eu achei o nome do livro um choque. Eu ainda não li, já quero ler, mas me conta por que o nome do livro O Diabo Te Ama. Uou, forte, Meu né, Deus, Jaque, forte. demais. Na verdade, o livro O Diabo Te Ama, ele surgiu em 2018, a ideia do livro, através de uma live que eu estava assistindo do Pablo. Foi muito engraçado isso, porque eu estava assistindo a live dele e ele falou essa frase durante a live. O diabo te ama, e fez algumas pontuações do porquê o diabo te ama, e aquilo mexeu muito comigo. Na live ele até chorou, ele até se emocionou, foi muito pesada a live. Bem ali no iniciozinho, o Pablo ainda estava em Goiânia. E E aquilo, eu fiquei com esse nome na cabeça. E desde então, quando foi 2022, eu falei: "Eu vou começar a escrever meu livro", e o título do livro vai ser O Diabo Te Ama, e os 13 motivos que você faz para que ele realmente continue ou esteja querendo te amar. Porque é tão pesado que a gente faz o quê? Falando um pouquinho do livro, tá, pessoal? Você que está aqui nos assistindo, é tão pesado porque a gente faz algo durante nossa vida, ou durante todo o período nosso, achando ou falando o nome de Deus, de Jesus, para agradar a Deus. Mas a gente passa por momentos, quando eu falo a gente, eu já passei por esses momentos, as pessoas que estão assistindo, eu tenho certeza que passou por esses momentos, e são momentos extremamente complexos. Alcoolismo,
a parte de quando você está se a parte de realmente estar mexendo com drogas, as pessoas que são dependentes químicas, a pessoa que vai para o lado do adultério, a pessoa que vai para o lado da prostituição, a pessoa ou seja, são coisas que a gente enfrenta durante toda a nossa vida. Em uma ou outra você vai estar caindo nessa, não tem como você falar assim: "Eu nunca passei por algo parecido", você já passou. Você já passou, você já teve, no mínimo, oportunidade de fazer. Verdade. Então, quando você tem a oportunidade, o diabo ele tá te dando flores, ele tá te conquistando quando você está começando a ter oportunidades. Quando você aceita as flores, ou seja, quando você entra para aquele negócio, aí esse amor dele vai começar a ficar muito maior por você. Meu Então, Deus. a parte mais complexa é o quê? É como eu faço hoje para não abastecer o amor que o diabo tem por mim. Nossa, isso é forte, hein, Wesley? Essa é a parte mais, assim, o livro ele é muito mais cristão do que o título parece. Então lá eu falo de como você, corrigir ou não aceitar essas flores, porque ele te ama, ele quer que você ande com ele quer que você faça parte da vida dele. Agora a decisão está com nós. Se eu vou andar com ele falando o nome de Deus, ou se realmente eu vou falar o nome de Deus e andar com Deus. É Andar porque com o Pai. a gente ouve muito, né, Jesus te ama, Deus te ama, e aí quando você traz esse nome para o livro e esse tema, que eu já estou assim: "Gente, eu quero assistir, eu quero", nó, e é rápido, hein. A gente pensa assim: "Meu Deus, mas como que a gente entrega tanta oportunidade para alimentar o amor do diabo", né, nesse caso, igual você trouxe aí, uma breve explicação aí do livro, e é muito fácil aumentar o amor dele, né. Muito, muito. Na verdade, ele tá o tempo todo querendo que você dê atenção para esse amor. É o tempo todo. Se você for parar pra pensar hoje, a nossa vida, ela é feita de bombardeios do diabo. É o tempo todo. Então, você tá com um casamento sólido, você tá com um casamento extremamente, estruturado, aparece alguma coisa para poder desestruturar isso. Ou um alcoolismo, ou uma possibilidade de você sair fora dessa rota, e entrar no no envolvimento com outra pessoa para prejudicar. Então, assim, o tempo todo É muita tem coisa. muita coisa, drogas, alcoolismo, eh, sabe, a pessoa querendo que você entre no mundo dela, do Uhum. qual o diabo já ama ela e ela faz essa ponte. Nossa. Olha que coisa louca. Eu sempre falo o seguinte, já: seja ponte ou seja um elo de ligação entre as pessoas e Deus, as pessoas e o Pai. Por quê? A essas pessoas tem um monte de pessoas que faz o elo entre você e o diabo. Já parou pra pensar o Gente, quantas pessoas que tem que faz o elo entre você e o diabo? não, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer toda hora, você trazendo isso aqui é um insight muito forte, né. Para você que está aí assistindo, é uma reflexão que você deve fazer, assim como me despertou, né. Quantas pessoas que faz esse elo? Pensando no título do livro do Wesley, O Diabo Te Ama, né, quantas pessoas. E assim, a parte mais interessante é que a maioria das pessoas fazem sem saber que estão fazendo o elo com o diabo. Uhum. Olha que coisa louca isso. Louco Porque, demais. por exemplo, a pessoa vive tanto, ou vive tão dentro daquele mundo dela, de prostituição, de alcoolismo, de drogas, sabe, de traição, Pornografia, de de pornografia, ela vive tanto dentro daquele mundo que aquele mundo para ela é normal. Olha que você fica, isso é muito louco. Aquele mundo para aquela pessoa é extremamente normal. Ela não está fazendo algo de errado na cabeça dela. uhum, No consciente dela, tá tudo tá certo. tudo certo. Só porque ela faz o quê? Ela quer que você venha com ela quer que você ande com ela. Aí começa a ficar complicado, porque aí você começa a abastecer o amor do diabo. Meu Deus. Quando você fala: "Espera aí um pouquinho, tá errado", quando você começa a quebrar ciclos, tanto familiares, ciclos, de amizade, ciclos profissionais, e você fala: "Espera aí, tá errado, tem um negócio errado aqui, eu não pertenço a esse grupo". Aí Uhum. você começa a se envolver com outras pessoas que estão realmente querendo levar a mensagem do Pai. Aí você começa a identificar qual que é a sua função nessa terra. Qual que é a sua função nessa terra? Eu preciso ser o elo de ligação entre as pessoas e o Pai, e Deus.
O dia que eu entender que a minha função aqui é ser elo de ligação entre pessoas e Deus, pessoas e o Pai, a minha vida começa a sair do lugar que está. Enquanto você for a pessoa que aquelas outras pessoas que têm o elo com o diabo está te puxando, esquece. Nossa. Aí você começa a entender o propósito e começa a caminhar nele, né, Wesley. Wesley, me conta que, essa você era cantor, né, conta pra nós um pouquinho da sua trajetória aí como cantor, mas o que eu quero saber, você entende que essa você deixou, né, a parte da música, eu não sei se total ou parcial, e começou a investir em treinamentos, né, em desenvolvimento de pessoas, em transformação de vidas. Você entende que foi um momento de desconexão também de algo que podia estar alimentando esse amor? Já? Sim, perguntaça essa sua. Porque na verdade é o seguinte, não é que os cantores, gente, que canta pro mundo, que tá envolvido em festas, esteja fazendo isso errado, não é isso, eu não Uhum. quero deixar que isso seja o caminho, mas eu quero falar o seguinte, eu comecei a minha transição para treinador, eu estava na verdade parado na música. Eu comecei a cantar em 99, né, um pouquinho antes ali, só que eu não conto ali 98, porque foi bem o iniciozinho, então a gente fazia showzinho, batucada de pagode em bares, né. O início foi tudo batucada de pagode nos bares. Aqui em Goiânia mesmo? Goiânia, Trindade, aqui no entorno, né. Então a gente ia para um bar, eu e um grupo de amigos de colégio, a gente comprou os instrumentos, fazia batucada e ali nós ganhávamos bebidas e ficávamos tocando e batucando, a tarde toda ali no domingo e tal, e assim começou a banda que chamava Banda Mão na Massa. Mão na massa. Mão na Massa. É interessante porque esse nome veio devido à profissão do meu pai. Meu pai ele era entregador de uma panificadora, de uma padaria, né, e o pessoal me chamava de Mão na Massa, porque nós morávamos no fundo dessa padaria, né, então eu era do lado do colégio, então o meu apelido era Padeirinho, e o pessoal falava: "Ah, e aí, fica o dia inteiro com a mão na massa?", porque eu morava no fundo, né. O nome da banda surgiu devido a isso. E foi com os amigos do colégio. E e ali nós começamos a gostar muito da música, e isso se tornou ficou profissional. Então ficou profissional, chegamos a fazer carnavais de cidades, chegamos a cantar eu cheguei a cantar para mais de 35.000 pessoas, cheguei a cantar para réveillon para 15.000 pessoas, então assim, fizemos shows grandes com essa banda, e só que chegou um momento que todo mundo se desfez, cada um casou, o outro namorou, outra esposa não aceitava mais, aquela questão toda, né. E a banda se desfez. E nós ficamos parados por 3, quase 4 anos, nesses 19 anos. Até que um belo dia, eu voltei a cantar numa banda de um amigo meu, que chamava Mania do Forró. Então eu recebi o convite e fui cantar nessa outra banda. Cantei nessa banda por alguns acho que foi quase um ano, de 8 meses a quase um ano. E eu comecei a estudar. Olha que coisa louca isso. E nisso eu já estava com os negócios bem estruturados, já estava ganhando meu dinheirinho, já era representante comercial, já tinha meu escritório de representação, já tinha o meu carro legal, já tinha um dinheirinho legal por mês de comissão. E eu tomei a decisão de voltar. Só que quando eu fiz o treinamento de desenvolvimento humano, quando eu me formei em Life Coaching, Executive Coaching, Master Coach, eu tomei a decisão de fazer isso sozinho. Falei: "Ah, eu vou gravar um DVD, mas os meninos não quiseram mais, agora eu vou fazer sozinho. Vou fazer o meu DVD sozinho". E isso foi o que eu fiz. Eu gravei o meu DVD sozinho. E fiquei com esse DVD por 3 anos. E durante esse período eu estava estudando já para me tornar um mentor. Eu já estava fazendo as formações. Então assim, eu lancei o meu DVD por causa do meu estudo, meu DVD solo. Onde que foi a virada de chave? Fiz o lançamento, veio pandemia. Eu fiz o réveillon de 2019 para 2020, lá em Trindade, para quase 18.000 pessoas. Tem algumas fotos bem legais. Fiz o réveillon, março a pandemia fechou. Fechou tudo. Então veio aquele negócio: "Ah, vamos fazer live, vamos continuar, vamos fazer live, tal, tal, tal". E naquele período eu tomei a decisão de não entrar nessa onda da live e a gente paralisou o projeto. Então estava lançado, DVD lançado, projeto
né, o Wesley Fernandes, e estava em alta, dando entrevista nos rádios, aparecendo em programa de TV, né, apareci lá na TV Pai Eterno, apareci, na TV Serra Dourada, então, estava bem legal isso, né, música rodando no carnaval, mas veio pandemia e parou tudo, aí acabou os shows. E quando voltou, eu não voltei mais. Aí depois eu te conto por que que eu não voltei mais e o porquê que eu voltei pro palco, na verdade, para poder fazer o treinamento de desenvolvimento humano. Vamos para o rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com Wesley Fernandes contando a sua trajetória e o que fez essa virada de chave, o que aconteceu para ele ter essa mudança de rota. Voltamos já já, depois do intervalo. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. O programa Rota de Talentos está de volta e estamos aqui com o nosso convidado super especial, o Wesley Fernandes. O Wesley está contando para nós aqui a sua trajetória na música e o que aconteceu para a sua virada de chave, a sua mudança de rota. Wesley, você estava contando aí como foi sua trajetória na música e teve um momento que você mudou de rota. O que aconteceu? Então, quando a gente vê a pandemia, eu estava falando no bloco anterior, eu tomei a decisão de não voltar a cantar. Por que que eu tomei essa decisão? Eu passei por uma perca muito difícil, que foi a perca da minha mãe, em julho de 2021. Então minha mãe, ela foi assassinada dentro de casa, né? O ladrão pulou e ela não resistiu aos ferimentos e ela veio a óbito. Então eu tomei a decisão de não voltar mais, já estava me incomodando a música, não sei o porquê, tá? Isso eu não sei o porquê. Então eu tomei a decisão de não voltar. E com isso, eu já tinha as formações, né? Eu já tinha todas as formações necessárias, eu já dava palestra, eu já dava treinamento de vendas, eu já dava um monte de coisa. Então eu falei: vou montar o meu treinamento, vou montar o meu instituto. E assim eu fiz. Montei, comecei a participar de alguns eventos de alguns amigos meus na época, inclusive o Matheus Ribeiro, que estava com a gente. E eu criei o meu treinamento. Um dia, acordei 3 e poucos da manhã e acordei com um nome rico na cabeça. Acordei rico, 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 mas não era um nome rico de riqueza. De riqueza. Era um nome rico e cada palavra tinha um significado, que era o R de resultado, o I de identidade, o C e o O de conexão e o último O de objetivo. Ah, tá, é rico com 2 O no final. Com 2 O no final de Ah. conexão e objetivo. Então, eu preciso ativar essas 4 esferas dentro de 3 pilares: espiritual, profissional e familiar. Então, o método rico hoje, ele é o quê? Em resultado, eu tenho que ativar o meu resultado familiar, o meu resultado profissional e o meu resultado espiritual. A identidade é a mesma coisa, a conexão é a mesma coisa, o objetivo é a mesma coisa. Qual que é o meu objetivo familiar? Qual que é o meu objetivo profissional? Qual que é o meu objetivo espiritual? Então, tá tudo ligado uma coisa com a outra. Eu acordei com esse nome e criei um método rico. E fiz 9 edições aqui em Goiânia. A 10ª edição eu já fui para Alphaville, né? E lá eu fiz mais 5 edições. Então eu fiz 15 edições já do método rico. E por isso que o nome meu no Instagram ficou um período Wesley Rico. Porque a gente pegou esse evento e a gente mudou o nome para Wesley Rico.
no Instagram para a questão de marketing, essa questão toda, sabe? Só porque no final do ano passado, eu sentado com a minha esposa, passando por uns processos de logística, de mudando Goiânia para Alphaville, aquela questão, aquela loucura. Então, tudo novo, tudo diferente. Meu Deus. Eu fui para a África com o Pablo em dezembro. Quando nós voltou da África, eu já recebi o convite para ir para Alphaville. Meu Deus. E em 2024 foi uma loucura. Eu, Goiânia, Alphaville, Goiânia, Alphaville, Goiânia, Alphaville. Aí, quando foi dezembro, eu mais minha esposa tivemos que tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Os projetos não estão rodando da maneira que a gente achava que deveria rodar. E vamos tomar uma decisão de fazer algo em conjunto. Então, nós criamos um movimento CPF. O CPF. que é o movimento CPF? O movimento, nós estamos retomando ele agora, que é convocação para famílias. Então, o que a gente vai fazer nessa convocação para famílias? Nós vamos estruturar pessoas no Brasil inteiro. Então, nós já temos pessoas no Rio, nós já temos pessoas aqui em Goiânia, temos 2 casais, temos pessoas em São Paulo, temos pessoas em Guarulhos, temos pessoas no Paraná, temos pessoas aqui em Anápolis, temos pessoas em vários lugares do Brasil já. Queremos alcançar o Brasil todo, ou no mínimo todas as capitais já agora de início. Para quê? Que aquele casal crie um movimento CPF na região dele, para que ele comece, primeiro, salvar a família dele, reestruturar a família dele, se encontrar ele como homem, como provedor, ela como a mulher que está ali, a parte inteligente do casamento, a cada um assumir o seu lugar dentro do casamento, os filhos serem filhos, a esposa ser esposo, o marido ser marido. Então, reestruturar isso e não ficar só com eles. Eles fazer esse movimento também com os outros casais, Multiplicar, né? que são amigos, que são parentes, são colegas, são amigos de trabalho, para eles fazer esse movimento juntos, para que esse movimento ganhe esse corpo, para a gente dar essa base para eles. Eu e minha esposa dar essa base para esses casais que querem fazer esse movimento. Então, o movimento CPF é isso. E a gente vai fazer alguns encontros em Alphaville e vamos fazer um super encontro uma vez por ano em São Paulo. Não vai ser Alphaville, vai ser São Paulo capital, para reunir toda essa galera para a gente poder fazer isso. Então, a gente já está começando a fazer esse movimento. Já temos 8 casais, já deu start nisso aí. E a ideia é que em novembro de 2026 a gente já tem esse primeiro encontro nacional desse movimento CPF. Certeza que Esse é o já é o trajeto sucesso. aí que a gente está fazendo. No CPF, você trabalha também os outros 2 pilares, porque do rico, os 3 era um deles era a família, Família, né? primeiro pilar. E os outros 2 você trabalha? Que é a parte profissional E espiritual. e espiritual? Não tem como você falar de família sem você falar espiritual. E qual que é a base disso tudo? Trabalho. E lembrando que não jeito. é religiosidade, né, Weller? Tem nada de religião, Não, nada. Eu fico louco. Eu vi um. Foi tão. Na verdade, assim. Como que você vai estruturar uma família se você não estrutura a base espiritual? E como que você, com essas 2 bases estruturadas, se não tiver um fortalecimento de trabalho, esquece. Nada sustenta. Porque, gente, eu falo o seguinte. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Jesus Cristo era próspero? Sim ou não? Sim, Sim, né? sim. Jesus Cristo era muito próspero. Jesus Cristo, ele tinha as pessoas com ele? Ele era influente? Sim. Agora, Jesus Cristo trabalhava? Sim. Pouco ou muito? Ah, muito, né, Wesley? Ele andava pouco? Não, Qual que era a era distância de Jerusalém, Belém e tal? Como era é que era aquilo? muita coisa. Ali não tinha um metrô, não tinha um avião, ele era a pé. Ele sempre estava no Então ele movimento, né? tinha Assim. que buscar as ovelhas, buscar as pessoas, aparecer para aquelas pessoas, indo nelas, Ele sempre indo estava atrás no delas. movimento. Aí beleza, tem o bujuju, o barulho que gera ali, que vai para um lado e para o outro, tem. Mas ele trabalhava muito. Hum. Agora as pessoas querem prosperidade, as pessoas querem estrutura familiar, as pessoas querem estrutura espiritual e não quer trabalhar. Não tem como. Não tem como. O trabalho ele dignifica o homem, não é assim a frase? Sim. Agora, eu preciso ter os 3 pilares, não tem como eu no CPF eu falar só de um. O tripé não fica Não, se a não tiver. convocação para famílias, eu preciso, primeira coisa, reestruturar essas famílias. Primeiro passo é esse.
porque a família tá toda destruída. Homem querendo ser esposa, esposa querendo ser marido querendo ser esposa, esposa querendo ser marido, filho querendo ser pai, filha querendo ser mãe, tá tudo desse jeito. Uhum. Então, não tem como ter um trabalho legal, ter uma estrutura espiritual, se eu não consertar essa parte familiar primeiro. Então, primeiro eu vou consertar essa parte familiar. Vamos colocar cada um no seu lugar. Homem, marido, provedor, esposo, pai, esposa, inteligente, a parte inteligente do casamento, a parte estrutural, a parte de acolhimento, a parte de amor, mãe, filho que aceita o pai, que honre o pai, que veja o pai e a mãe como realmente deve ser visto. E os pais vê os filhos também dessa forma. Porque tem um monte de pai também, o pessoal de casa tá escutando aqui, mas deixa eu bater nos papai agora. Tem um monte de papai que ama ser filho dos filhos. Ama. Ele acostumou ser o filhinho do filho. Ah, não, eu vou esperar meu filho, quando ele vier aqui, ele me leva no médico. Eu vou esperar meu filho, quando ele vier aqui, eu vou no mercado. Eu vou esperar meu filho. A dependência emocional que gera, que fica, né, internalizado ali com esses pais, muitas vezes perdeu o marido ou perdeu a esposa e gerou a dependência emocional dos filhos, isso mata aquela base estrutural familiar que ele tem que ser, que é o alicerce, que o pai tem que ser, que a mãe tem que ser, porque se ele desiste de ser pai, desiste de ser mãe, o filho assume esse lugar, que base esse filho vai ter? O que vai acontecer? O neto dele, o filho do filho dele, vai fazer da mesma forma com o filho dele. Nossa, aí já desestrutura tudo, Aí né, bagunça aí tudo, então esse bagunça ciclo tudo. tem que ser corrigido, entendeu? Então, gente, primeiro a gente corrige esse ciclo, depois a gente vai pegando essa parte do trabalho, essa parte espiritual, e vão encaixando as peças no quebra-cabeça. Aí vai embora, aí vai embora. Família forte, né, a base da sociedade, Tem não jeito, tem não jeito. tem jeito. Eu até brinco em alguns posts de vez em quando para chamar atenção, eu coloco lá: "Família não é abaixo de tudo". Eu coloco de propósito isso para as pessoas: "Ah, como assim? É para ficar bravo mesmo comigo. É porque quando eu falo família não é a base de tudo, é para pegar as pessoas que usam essa frase. Eu tô falando uma frase para chamar atenção, agora tem pessoas que usam isso no dia a dia. Realmente a família não é base de nada para eles, É. né. Aí quando tá no meio de pessoas da igreja, quando tá no meio de pessoas, "Não, minha família é a base de tudo", mas se você for estudar essa pessoa, estudar a família dela, nunca foi base para ela. Aí você fica levantando uma bandeira falsa. Olha, você trouxe aí um ponto muito importante, né, às vezes a pessoa nem sabe que ela está com essa dependência emocional, né, assim, conscientemente falando, Não sabe. e que está prejudicando eh, toda a família, né, de onde começa ali até Toda a vida a financeira, geração. toda a Olha vida aí. espiritual. Essa desestruturação, essa bagunça, ela bagunça a vida financeira, bagunça a vida espiritual. Não tem como eu amar a Deus, eu estar com o Pai, maltratando os meus pais, maltratando os meus filhos, maltratando a minha esposa, maltratando o meu esposo. Como que eu vou conectar com o Pai se eu não consigo conectar com as pessoas que estão do meu lado? Não tem como, não tem como. Então, assim, Deus vai me ajudar. Não, Deus não vai te ajudar. O que Deus podia fazer por você já foi feito. Agora você tem que Vai levantar a fazer o bunda que da cadeira e precisa vai ser fazer. feito, né. Agora você tem que levantar a bunda da cadeira e agir. Nossa. É simples assim, a gente não pode ficar se lamentando ou achando que Deus vai salvar a sua vida. Não, 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 não. As pessoas têm que tirar essa religiosidade da frente, sabe. Partir pra ação, né, Wesley. Porque assim, eu gosto até de fazer uma analogia, comparando, eu vou até fazer um vídeo desse, e o pessoal de casa que vai me acompanhar, eu vou fazer um vídeo desse. A gente não o crente, né, o religioso, vou falar crente, o religioso, ele não bebe uma cerveja porque tem o quê? Álcool. Porque tem álcool, certo? Aí as cervejas foram criar a cerveja zero. Aí vai pra cerveja zero. Não, mas aí, o religioso bebe a cerveja zero? Não, Não bebe, não porque bebe. é o quê? É cerveja. Porque é cerveja, não é isso? Agora, existe a Coca-Cola, não tem? O religioso gosta de beber uma Coca-Cola, sim ou não? Muito. Né, muita Coca-Cola. Nós somos, né, eu participo de igreja, você também participa, a gente sabe que o consumo de Coca-Cola é altíssimo, né? Só porque tem a Coca-Cola com Jack Daniels, com álcool. E aí? Então, se a cerveja
tem álcool e criou a sem álcool, a Coca-Cola era sem álcool e criou a Coca com álcool. E agora, você vai parar de beber a Coca? Olha aí. É uma analogia besta, boba, mas é para as pessoas parar de falar: "Eu tenho que vestir essa eu tenho que levantar essa bandeira ou vestir essa camisa para provar para Deus que eu tô crendo nele". Não, tem um monte de gente que levanta essa bandeira, que veste essa camisa, que não tá nem para Deus. O negócio é muito mais profundo e mais sério, né, a gente fica O pai fica apegado a essas coisas, enquanto tem coisa destruindo a mente, a alma, o espírito, eh, a prosperidade, está acabando com a vida. tem um monte de líder ó gente, não tô falando, vou falando no geral. Tem um monte de líder religioso que faz um monte de merda. Se eu for falar nomes aqui, você vai falar nome de um monte de gente. Agora, como que é a decepção desses fiéis, dessas ovelhas, quando esse líder religioso deles fazem merda, fazem coisa errada, se prostituem, bebem escondido, fazem coisas que, negócios errados, financeiramente falando, né. Se você que está assistindo aqui, você sabe que tem um monte de líderes religiosos que apareceu na mídia nos últimos anos, fazendo negociações erradas, desvio de dinheiro, desvio de verba, desvio de que se envolveu com mulher com fiel, mulher do irmão, se o problema é que as ovelhas ficam extremamente machucadas, porque elas confiavam 100% naquele líder religioso. O foco não é no líder religioso. O foco é quem está acima do líder religioso. O foco é o Pai, é Jesus Cristo. O líder religioso, ele está ali trazendo uma mensagem do Pai, mas ele é ser humano como você. Uau! E o ser humano erra. Nós erramos demais, né, Wesley. Olha, Wesley, nossa, tá muito bom o bate-papo aqui, tá fervendo, né, gente. Mas nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu quero saber do Wesley, né, aí com tudo isso que você trouxe, quais foram os desafios que você encontrou nessa jornada aí, porque se posicionar assim gera, né, e traz alguns desafios. Quais foram os desafios que você encontrou nessa virada de chave aí, nessa mudança de rota e também os aprendizados? Pode ser? Ok, estou esperando, estou pronto. Vamos um pouquinho lá assistir o nosso comercial e já voltamos. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar de doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas eu não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Estamos de volta com Rota de Talentos e com o nosso convidado especial, Wesley Fernandes, que está aqui, ó, quebrando tudo no programa, gente. Está uma explosão esse programa. E agora, Wesley, conta para nós,
Nessa movimentação sua, nessa rota, nessa jornada, quais foram as principais conquistas, os principais desafios que você encontrou? Até porque se posicionar assim, né, Wesley? Acho que a principal conquista, Jaque, foi conseguir me conectar com o Pai. Talvez a mais forte, vamos falar assim, né. Agora falando de conquistas financeiras ou conquistas de negócios, eh, eu sempre sofri, eu acho que o pessoal que está em casa vai entender isso. Eu sofria muito quando fechava portas. Então quando você estava ali caminhando, quando você estava ali lutando, você fala: "Agora vai dar certo", aí aquela porta que estava gigante, ela se fecha. Aí você se questionava, né, eu não ti a estrutura emocional, ela mexia muito, porque você fala: "Cara, eu lutei tanto para chegar aqui e essa porta fechou. Por quê?". Só porque esse porquê vinha com um monte de sentimentos de raiva, de Acusação. acusação, de ódio, de, eu não merecia, se existe Deus, por que que Deus fez isso comigo? Então vem um monte de coisa, né. Eu acho que o pessoal passa por isso e eu quero deixar o quanto isso foi importante para mim, eu quero deixar uma frase para vocês no final eh desse papo aqui. Deus ele não fecha a porta, Deus ele tira o mal do seu caminho. Então o dia que eu entendi que não eram portas que estavam fechando, era coisas erradas que iriam acontecer, que Deus estava tirando eu daquele caminho. Era o livramento, né? Era um livramento. Uhum. Então, eu acho que essa conquista emocional para mim foi muito forte, porque eu comecei a identificar que aquelas portas estavam se fechando para que outras se abrissem. E as outras seriam muito, 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 muito melhores do que as que se fecharam. Então, acho que essa conquista de entender isso, me conectar com o Pai, cara, acho que ela é muito maior do que tudo que eu tenho de conquista financeira, de apartamento, de casa, de carros, de viagens, né, acho que tudo, acho que nada supera isso. Mas a principal conquista, Jaque, minha, chama-se Kalel Alves Fernandes, Seu que filho. é o meu filho. Na verdade, ele é o quarto, né, nós perdemos 3. Olha. Então ele é o quarto filho nosso. A minha esposa sempre perdia ali entre 2 para 3 meses, ela perdia o neném. E o Kalel veio para poder realmente encher aquela casa de amor, de brilho, de barulho, de bagunça. Então ele veio para poder causar isso, né. Então eu sempre agradeço essa conquista, na verdade a conquista que Deus me permitiu, eu junto com a minha esposa, a sentir isso, né. Falou: "Olha, agora vocês estão preparados para poder cuidar de um filho, de um ser, né, de uma pessoa". Então, eu acho que o que a gente passou foi nada mais, nada menos do que fortalecer a gente para a gente poder ter poder, não é poder, ter Autoridade, né? autoridade e amor para poder criar essa criança. Porque talvez a vida que a gente tinha, né, eu penso assim, se tivesse vindo aquelas primeiras crianças, talvez não teria passado por um momento que a gente, talvez teria passado por um momento que a gente não estaria preparado para cuidar delas. Então acho que foi tudo no tempo certo, sabe. Ensinar essa conexão direta, né? Hoje assim, o Kalel é a alegria da casa, tá, vai fazer 4 aninhos agora, dia 29 de novembro. Então é a alegria da casa, toca o terror na terra, como fala o Pablo, né, e ele faz a bagunça mesmo, e essa é sem dúvida uma das maiores conquistas que a gente tem. Então aí você já conta para nós de cara, você já contou um dos principais desafios, né, Wesley? Porque, eh, tudo isso que acontecia, né, sua esposa engravidava e perdia ali, né, o bebê. E hoje vocês se posicionam para estruturar famílias, vivendo todo esse amor que vocês têm hoje. Gente, é muita merda que a gente faz durante a vida. Quando eu falo, é muita coisa errada que a gente faz, é muita coisa, que você acha que é certo e que não é certo, é muita coisa que você vê as outras pessoas dando certo, você dando errado e você culpa Deus, culpa, né, e você não se coloca no lugar que você tem que estar. Então eu vejo que
que esse desafio, a gente passou muito susto com isso já. Porque foram 3 que perdeu, a gente nunca tinha escutado o batimento, né? Ia na ultrassom para escutar o batimento, não tinha. Ah, perdeu. Aí tem que esperar para poder ou fazer a coletagem ou esperar o organismo expelir mesmo. A gente passou por isso 3 vezes. Quando veio o Kalel, ela teve que passar por um procedimento, tá? Antes do Kalel, para poder, não segurava, né? O útero não segurava. Passou pelo procedimento, a doutora lá da Ela, que foi fantástica pra gente nesse negócio, ela que descobriu, ela que fez o procedimento, ela que corrigiu, ela que nos permitiu, foi a mão que Deus usou aqui na Terra, vamos falar assim. Então, quando a Will engravidou, e a gente foi ali pra ultrassom do coração, que a gente escutou o batimento, foi muito forte. Foi muito forte, foi muito forte. Aí escutou o batimento. Aí depois de algum tempo, quando tava ali para 6, 7 meses, nós passamos outro susto. Ela fez o exame ali complementar para ver se estava tudo ok e deu positivo para toxoplasmose. Ah, meu. E o médico falou assim: olha, vamos ter que fazer o exame, a mini-amniocentese, se eu não me engano, acho que o exame é esse, para tirar o líquido amniótico para a gente fazer o exame para ver se o líquido está contaminado e se contaminou a criança. Porque a toxoplasmose pode causar dano cerebral, dano físico, né? Uma série de coisas. E lá no primeiro tinha testado que a minha esposa já era imune à toxoplasmose, porque já teria contato com isso, né? Mas lá no 6º mês pro 7º mês deu positivo. Aí nós fomos fazer o exame, lá na clínica fértil, com o doutor... não vou lembrar o nome do doutor agora. Mas ele tirou o líquido amniótico. Nós levamos para o Unimed, 28 dias para sair o resultado. Meu Deus, 28 dias é tomando a demais. medicação já para poder se prevenir. E quando saiu o resultado foi negativo. Mas foram ali quase 35 dias ali do dia do exame, dia do resultado, aquela questão toda, de muita atenção. Mas hoje é uma criança muito, muito normalzinha, perfeitinha, maravilhosa. Então esse desafio aí foi eu sair com ele no meu colo, né? No dia do parto, eu acompanhei o parto, tava do lado dela, vi o parto de pertinho. E eu saí com ele no colo e ele normalzinho, foi assim. Acho que... Não tem alegria, Não. Às vezes a gente perde a paciência, né? Porque é criança né, e quer fazer a bagunça, mas não tem nada que é mais importante do que isso, né? E no Legendários agora que eu fui em fevereiro, eu subi a montanha, é uma coisa que é boba, mas eu gostaria de falar pro pessoal que tá assistindo a gente. Eu sempre fui um pai que sempre procurou ser melhor do que dar mais do que eu recebi. Não que o meu pai não tenha dado tudo que ele tinha, muito pelo contrário, ele deu tudo e mais um pouco. Mas eu queria ser um pai mais carinhoso, um pai mais atenção. Mas o nosso inconsciente, quando você vê, você tá fazendo igual. Mesmo você passando por todos, né, os treinamentos, conhecendo tudo, sabe, você se vê fazendo igual. A diferença é que a gente agora consegue corrigir, né? E quando a gente não identifica isso, você tá no inconsciente. Então, quando tá no inconsciente, para você é normal. Então, você não preocupa em corrigir. Agora não, quando você desbloqueia isso, quando você traz o seu consciente, você tem o poder de corrigir. Né? E no Legendário foi muito forte para mim uma questão. Lá a gente carregava as águas nossas, né? 2 garrafinhas. E aquele negócio de garrafa debaixo do braço é muito difícil de carregar. Cai toda hora, aquele negócio todo. E o braço doía, ficava o dia inteiro assim segurando uma garrafa, né, de água, 2 litros, 2 garrafas de 2 litros ali o dia todo carregando. Aí de vez em quando você conseguia amarrar na mochila, de vez em quando não conseguia. Aí o que é o forte? Falei, cara, eu fiquei aqui 72 horas na montanha, subindo montanha, descendo montanha, carregando a garrafa de água, e eu não tenho tempo, eu não posso, eu tô cansado para poder segurar meu filho. Nossa, isso é forte, meu Deus do céu. Aí quando eu cheguei, eu falei, cara, a água, ela é importante, mas o meu filho também é, e muito mais. Muito mais. Então eu comecei a olhar o movimento simples da água, não tinha nada a ver com o que eu tô ligando uma coisa com a outra. Fez todo o sentido, porque eu era aquele pai que
que não dava tanta atenção para pegar o filho no colo. E às vezes ele só quer atenção, né? Foi muito forte para mim quando estava lá na montanha e eu tomei essa pedrada, vamos falar assim, do pai na cabeça, sabe? Foi forte. E é tão interessante porque muitos de nós somos assim, né, a gente, sempre acha que a gente precisa dar mais do que recebeu para o filho. Sim, normal. E aí vem esse despertar, tô fazendo as mesmas coisas, tô repetindo o mesmo padrão. Sim. E com essa correria então, né, Wesley, eu vou falar correria, que é uma palavra que eu não gosto, mas eu vou falar porque, eu sei que muitos dos telespectadores aí falam essa palavra, eu já falei aqui no programa que eu não gosto dela, mas é o que tem acontecido no dia a dia na vida de muitas pessoas, né. Uhum. Não é produtividade, não é, eh, resolvendo problemas, é só correndo, 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 correndo atrás do vento, né, e aí a gente deixa para trás aquilo que mais importa, que é a sua família, o seu filho, a sua casa, o seu propósito. Hoje você é uma pessoa que está, assim, completamente alinhada com o seu propósito de vida nesse momento, né, Wesley, se o Senhor vai mudar lá para frente eu não sei, mas você tem seguido firme em direção a isso, a deixar um legado, a impactar essas vidas, a mudar histórias de muitas pessoas, e isso é muito precioso. Sim. Isso é muito precioso. Hoje essa questão das famílias é muito importante pra gente fazer, porque a gente passou desde da família errada até se transformar numa família menos errada. Eu não vou falar da família perfeita, a família certa, mas a família menos errada, a família que procura trazer para o consciente tudo que estava no inconsciente. Então, todos os ciclos familiares que eu herdei, que a minha esposa herdou, estamos vindo a cada dia quebrando um, quebrando o outro, para a gente poder não repetir os padrões, não que tenham sido ruins, mas é que pode ser melhor, né? E se pode ser melhor, eu até brinco, não é que se a minha família, se eu posso fazer uma família melhor, eu tenho que honrar a família de onde eu vim, mas eu não preciso trazer isso. Quando eu honro a família de onde eu vim, os meus pais, chega no ponto do quê? De eu fazer o quê aqui agora? Eu não estou mudando a minha vida, eu não estou mudando, quebrando esse ciclo, eu não estou mudando a vida da minha esposa, não estou mudando a vida do meu filho, eu não estou mudando a vida da minha família somente. Eu estou mudando a vida da geração que vem após mim, após nossa família. Então, é o meu filho, é o meu neto, é meu bisneto, meu tataraneto e assim vai. Então eu tô dando a oportunidade que esse ciclo seja quebrado e que essa família, né, essa geração tenha uma nova oportunidade. Precioso demais isso. Wesley, tem que ter um outro programa para você falar mais para gente como funciona isso, o impacto, né, maior, como que a gente faz, porque eu tenho certeza que a nossa audiência ficou aí querendo ouvir mais, saber mais sobre ciclos, sobre, reprogramação, muita coisa, né, mas o nosso tempo Acabou. acabou. Infelizmente acabou. Ô Wesley, eu quero muito te agradecer, agradecer a sua participação, o conteúdo que você trouxe muito rico, compartilhar a sua história, compartilhar a sua trajetória, o seu mapa de sucesso aí, né, a sua mudança de rota e se disponibilizar para estar aqui conosco, nos prestigiando, nos honrando nesse programa e trazendo aí muitos insights para a nossa audiência. E tem aquela frase, aquela mensagem final que você falou, que é deixar aqui para a nossa audiência. Fique à vontade para deixar as considerações finais, deixar seus contatos, né, deixa aí suas redes sociais, como que o pessoal faz para encontrar o Wesley Fernandes, como que a turma faz para saber sobre o CPF, conta aí pra gente. Primeiramente eu quero agradecer você, Jaque, agradecer toda a direção aí do programa, tá, do programa Rota de Talentos, agradecer o telespectador, você que está aí assistindo a gente, e assim, a frase que eu tenho para falar vai ser uma frase bem curtinha, porque a nossa vida ela foi feita de desafios. Fazer o certo ou fazer o errado é a gente que toma a decisão. Estar andando com pessoas certas ou erradas é nós que tomamos também essa decisão. Então por que fazer errado
ou por que fazer certo? 50% para cada lado. Eu vejo o seguinte, se fosse fácil, estava feito. Então, eu quero deixar para você o seguinte, não é fácil, não é simples, não é para qualquer um, sem base, sem estrutura, sem Deus, sem conexão, sem gente falando a mesma língua, sem gente andando com gente com o mesmo propósito, não vai existir prosperidade. Existe 3P na vida: princípio, propósito e prosperidade. E é nessa sequência, não existe pessoas que têm prosperidade sem princípios. Não existe pessoas que são prósperas sem princípios. Então, o primeiro P é princípio, você tem que definir seus princípios. Aí você tem que identificar o seu propósito, aí você tem que desfrutar da sua prosperidade. Agora, a prosperidade ela só vem depois que você está pronto para transbordar o que você recebeu para outras pessoas. Uau! Fechou? Forte. Fechou com chave de ouro. Wesley, muito obrigada mais uma vez. E ficamos aqui com o Rota de Talentos, o programa que conecta talento com propósito, transformação e legado. E hoje nós falamos aqui de multiplicação. Wesley deixou, inclusive, aqui no finalzinho da frase, sobre a multiplicação, que é o transbordar na vida do outro. Como você tem feito com o seu talento? O que você tem feito dos talentos que são entregues a você? E se quiser me seguir, é @eu-sou-Wesley com 2L 1 lá no Instagram. Estaremos lá à disposição para poder atender vocês. Pode mandar o direct, pode chamar a gente lá que a equipe entra em contato. Fechou? Fechou. Sigam o Wesley lá e comente. Fala do programa, fala que você gostaria de tê-lo aqui novamente conosco. Convida ele lá para estar aqui conosco. E nós estamos aqui no Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui.